fui criado, eu conversava com um jovem, de repente chega uma doninha e fala: oi, como que você tá, Wilson? Hudson, você cresceu. Aí eu falei: se fiquei bonito também? Ela não respondeu, mas tudo bem. Aí ela falou assim: eu vim ver sua mãe, chama ela, como é que ela tá? Aí ele disse: mamãe não está mais entre nós, ela morreu. Ah, não acredito, meu filho, o que aconteceu? Aí ele contou. Que pena, então deixa eu falar com o seu pai. O papai também não está, não. Que de onde ele foi? Creio que para o céu. Ele morreu. Aí essa dona se compadeceu e ela se refez. Ela disse: ah, tem muitos anos que eu não venho aqui, as coisas estão mudando, né? Sim, naturalmente. Eu vou visitar a fulana ali em frente. Ele falou assim: a fulana também não vai estar lá, não. Está todo mundo morrendo? Queridos, as oportunidades são assim, como a vida passa. Contudo, eu preciso aproveitá-la. Será que a nossa falta de atenção tem nos impedido de prosperar e vencer? Quando eu fui ao consulado norte-americano pegar meu visto, eu estava no brasileiro, especialmente mineiro e pior ainda caratinguense, morrendo de medo. E eu estava tão tenso que eles me deram uma fichinha, eu guardei. E a minha entrevista estava agendada para 7h30 da manhã. Deu 8, 9, 9h30, 10. Eu falei: Deus, mas misericórdia, Senhor. Se eu for falar para essa mulher, esse povo já não gosta de brasileiro. Se eu pedir ainda e falar que tem alguma coisa errada, é que eles não vão me dar o visto. Deu 11 horas da manhã, eu orei. Orei forte. Passei óleo na cara. E falei assim: olá. Oi. Falei: posso te fazer uma perguntinha? Sim. Minha entrevista era 7h30 e até agora eles não chamaram meu nome. Ela: que nome? Falei: meu nome, Hudson de Meira. Quem disse que aqui chama nome, moço? Falei: eu imaginei. Cadê sua senha? Eu: que senha? A senha que você recebeu. Eu falei: não recebi senha. Quando você entrou aqui sem senha? Olha suas coisas aí. Eu abri minha pastinha, tinha uma senha. Minha senha era 30 e poucos. Estava na 400 e alguma coisa. Agora você aguarda nessa fila aqui. Eu aguardei e eles ainda me deram visto. Algumas vezes, ainda que sejamos tão displicentes e distraídos, queridos, Deus ele vem nos abençoar. Contudo, ser atento é função minha e é função sua. Davi era um jovem atento. E Paulo escreve em Efésios 5,16: ora, portanto, vede cada um de vós como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como insensatos, mas como homens prudentes. Aproveitem cada uma das oportunidades. Amados, oportunidades têm que ser aproveitadas. Davi venceu porque ele não apenas era um homem atento, mas Davi era um homem que tinha ambição. Às vezes nós olhamos e achamos que Davi era muito mais crente que a gente, irmão. Mas não era, não. Davi também era ambicioso, e às vezes nós condenamos a ambição. Mas a ambição, ela tem uma bênção, uma veia saudável nela. Davi, ele ouve, e ele então vai certificar que aquele que vencesse o Golias, primeiro, ficaria isento de impostos. Não, primeiro seria um homem rico. Olha a oportunidade aqui, querido. Ele ouve que se ele vencesse, ele iria ser um homem financeiramente realizado. Quem quer essa bênção aqui? Quem aqui precisa de uma prosperidade financeira? Aí Davi fica vendo isso e ele pensa: uau, eu vou mudar de vida sem jogar na loteria. Crente não faz fezinha, falar nisso, viu, mas faz fé.
totalmente. E essas coisas mexeram com Davi, só que ele também percebe que o rei tinha feito uma terceira promessa: isenção de impostos. Imagina você, tem que fazer, você tem que pagar IPTU, aleluia. Davi começou a pensar: gente, eu não vou ter que pagar IPVA, aleluia. Não vou ter que pagar a boleta do meu cartão, não. Isenção de impostos. Aí Davi, ele fala, tá em língua estranha, irmão. Ele fala assim: que eu vou vencer mais um leão, que um eu já tinha vencido, agora é o leão do imposto de renda, ele não tinha que pagar aqui, não. É isso que o rei prometeu: você não vai ter que fazer declaração de imposto de renda. Quem quer essa benção de aqui? Aleluia! Isso é para quem vence, meu irmão. Davi venceu um Golias, um leão lá atrás, agora está vencendo o outro. Não importa, nós vamos para frente, querido. Não importa, nós vamos vencer, porque a vitória é de quem tem ambição. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Um jovem estava numa fila de recrutamento e ele então faz um bilhete e manda para o recrutador, o recrutante, para aquele lá. E ele põe no bilhetinho assim: não contrate ninguém até eu chegar aí. E ele então, chegando à sua vez, ele disse: você recebeu meu bilhete? Eu recebi. E aí? Foi aí? Eu quero saber por que você fez esse bilhete e disse que não era para eu contratar ninguém. Foi porque eu sou o melhor para essa empresa, cara. Você, rapaz, é muito ambicioso, não é não? Só não. Tá bom. Onde que você quer chegar aqui nessa empresa? No seu lugar. O emprego é seu. Deus realmente deseja nos abençoar e prosperar, amém? Davi era um homem resolvido na sua vida. Se você ver a Bíblia, quando Davi começa a conversar, a se comunicar com as pessoas, a fim de entrar numa oportunidade e enfrentar o gigante, aparece um dos seus irmãos, cujo nome é Eliabe. Eliabe chega para Davi e o acusa de ser um homem irresponsável, convencido e ficar na expectativa de ser apenas um homem da arquibancada. Davi estava na dele e os irmãos dele começam a afrontá-lo. Só que Davi olha para o lado e a Bíblia diz que ele começa a conversar com outros. Um homem resolvido, ele não considera qualquer falácia. Um homem resolvido não faz questão de se defender das acusações. Davi foi acusado de mal. Davi foi acusado de várias coisas pelo próprio irmão, mas vamos voltar um pouco. Quem é que está acusando Davi? Eliabe. Quem é Eliabe? O primogênito. Quem mais é Eliabe? Aquele no dia que o profeta Samuel foi na casa de seu pai Jessé, quando esteve ali para ungir o rei, Eliabe foi o primeiro a entrar. Eliabe acreditava e esperava que ele seria o rei. E o próprio profeta Samuel acreditou que era ele mesmo. E o profeta Samuel, quando vê o Eliabe bonitão entrando, toda uma carinha de crente, ele fala: certamente está perante o Senhor o rei, o ungido. E Deus põe as mãos nos ombros de Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como você vê, cara. Você olha para o exterior, eu olho para o interior. Queridos, Eliabe estava morrendo de inveja. E um homem invejoso, ele ataca aqueles que estão sendo levantados por Deus. Mas a lição é, ainda que isso tudo aconteça, o homem resolvido,
Ele era um homem de personalidade, é um homem que vai em frente. Quantas vezes nós não vencemos na carreira, no amor, exatamente por não estarmos com algumas coisas no nosso coração resolvidas. Inveja é coisa de gente mal resolvida, querido. A Bíblia diz que quando as mulheres começaram a ter um probleminha no que diz respeito à Santa Ceia, em Atos capítulo 6, os apóstolos reuniram a multidão e elegeram 7 homens cheios de fé, 7 homens cheios do espírito de sabedoria, homens de boa reputação, e os colocaram ali para abençoar o povo. Sabe o que é isso, querido? O exercício de qualquer função espiritual requer de nós saúde emocional e firmeza espiritual. E Davi não está vencendo à toa, mas sim porque Davi era um homem resolvido. Assim como eu, você também às vezes ouve cada coisa, como diz o outro, até Deus duvida. E uma feita, eu ouvi que eu era como o diabo. E eu falei, uau! E eu fiquei tão mal, e eu fui orar, e Jesus falou assim, você não está com as suas emoções resolvidas. Eu falei, mas Jesus, como que falam isso de mim? Ele diz, falaram de mim, me chamaram de Beelzebu, de príncipe de demônios. E qual foi a minha reação? Eu segui em frente. Não importa, querido, o que dizem de você. Se você é uma mulher, é um homem resolvido, você vai em frente. E quem vai em frente vai vencer. Quem está me entendendo? Um amigo meu foi corrigir uma irmã uma vez que estava se conduzindo erradamente na casa de Deus. E quando ele a repreendeu, ela olhou para ele e falou assim, vai pastar, irmão. Ele falou, amém, aleluia. Vou mesmo, você não vai não? Falou, vai não. Por quê? Jesus disse que ele é a porta, irmão. E aquele que por ela entrar encontrará pastagem. Vamos? Crente resolvido, sim ou não? Davi era um homem comunicativo. Davi era um homem expressivo. Versículo 31. Está escrito que ele ouviu aquelas palavras que havia falado e anunciaram a Saul. Olha, querido, Davi, ele foi promovido mais de uma vez por pessoas que ele nem conhecia. Quando Saul ficava endemoniado, alguém falou, nós conhecemos um homem que toca bem, vamos chamar esse cara. Ele gravou um CD que está assim bombando, disco de ouro, Davi no meio das ovelhas, o balido das ovelhas de Davi. E Davi chegou junto ao rei, querido, do nada para lugar algum. Deus está levantando homens e mulheres menos importantes para fazer a obra dele. Amém. Aleluia! Mas Davi era um homem que falava e era um homem que conversava. A comunicação precede a promoção, e a comunicação é um recurso indispensável para o nosso sucesso, especialmente profissional. Guarda isso. A comunicação é um recurso indispensável para o nosso sucesso, especialmente profissional.